Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dan. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu trabalho como profissional liberal, o famoso profissional autônomo. E nesse vídeo aqui, enquanto eu trabalho, eu vou mostrar um pouco da minha realidade, né? Eu vou estar abordando assuntos. A intenção é fazer com que vocês entendam como é viver dessa forma. Eu vou desenvolver um projeto de galpão e enquanto eu faço isso aqui, eu vou conversando aí com vocês sobre diversos assuntos. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Show de bola, já estou aqui com o modelo pronto. Eu vou começar o meu projeto agora. Mas vamos lá para o que interessa. Aqui eu vou abordar alguns temas, eu pedi pro ChatGPT me ajudar. Criou 12 temas para mim, para eu comentar sobre eles enquanto eu projeto aqui junto com vocês. O primeiro tema é como eu comecei na arquitetura e consegui os meus primeiros clientes. Quando eu comecei, quando eu estava prestes a me formar, isso eu ainda trabalhava na gráfica, eu fiz um portfólio com alguns projetos que eu tinha feito. Alguns projetos, inclusive, de faculdade, né? Nesses projetos, eu lembro que eu montei um portfólio ali na própria faculdade. E na própria gráfica, eu desenvolvia alguns. E na própria gráfica, galera, eu desenvolvi, né, esse portfólio, deixei lá. Porque na gráfica lá, aparecia muitos construtores, arquitetos, engenheiros. Era um trabalho ali que eu ganhava um salário mínimo, né? Não era para eu fazer carreira ali dentro. E aí eu já deixei esse portfólio para quando eu atendesse um cliente desse tipo, eu falar, pô, tô me formando agora em arquitetura, eu tô buscando um trabalho assim na área, e aí deixa eu te mostrar alguns trabalhos meus, abri o portfólio lá e tal. A minha intenção era essa quando eu montei isso. Era algo assim que eu já tinha em mente que poderia dar certo, tá? Então, alguns clientes que iam lá, eu já sacava assim de vista. E por coincidência, na época, eu, eu tinha um contato assim, fiz um contato visual com um cara que estava fazendo serviço assim do lado, né, em outra área, né, área de impressão. Eu vi que aquele cara estava imprimindo alguns empreendimentos, assim, foto, renda em casa, essas coisas. E aí eu imaginei que esse cara era construtor. E aí eu atendi esse cara, por coincidência eu consegui atender esse cara. E aí nessa que eu atendi ele, eu vi uma oportunidade. Aí cheguei pra ele, falei que eu tava me formando, faltava tipo um mês pra me formar, já tava no processo final lá. E aí eu tava à disposição, caso ele precisasse de um arquiteto, alguma coisa. Perguntei o que que ele era e tudo. Aí ele falou que ele tava construindo casas, né? Que tinha uma construtora. Casou exatamente, tinha um arquiteto lá antes nessa construtora. E ele tava de saída, parece que ele ia se mudar para os Estados Unidos e tudo. Aí abriu exatamente uma vaga. Então, cara, coincidiu de na época que esse cara tava saindo, aí pintou essa vaga. E foi justamente quando eu pedi a vaga, né? Aí o cara viu meus trabalhos e tal, se interessou e falou: não, vamos, mande seu currículo e tudo. Pretensão salarial. Nessa época, galera, eu ganhava cerca de R$ 880, eu me lembro até hoje, meu salário, porque era um salário mínimo, né? Eu tava ali querendo qualquer coisa pra sair dali, né? Primeiro que não era minha área, segundo que eu não recebia muito. Aí ele falou, beleza, vou ver. Aí no outro dia ele me liga e tal, ele falou, ó, surgiu a vaga aqui, eu consigo te pagar R$ 1.750 para você desenvolver alguns projetos aqui, para construtor e tudo. Mas é coisa pouca, né? Os clientes que compravam a casa, eles faziam algumas alterações no projeto. E aí você vem 3 vezes na semana, encontra com esses clientes, desenvolve os projetos. E é isso. Só que eu vou lhe dar uma outra oportunidade para você ganhar dinheiro. A gente está aqui, você vai trabalhar dentro da construtora. Você vai, como arquiteto, você vai apresentar o layout da casa. E nessa que você apresentar, você fala o valor e tal. E se você vender, se você converter a venda, aí eu te pago 2% de comissão. Porque aí você vai fazer a ponte, né? Eu não era corretor, mas como arquiteto eu dominava essa parte ali de apresentar o projeto cliente e tudo. Então, é até um conselho que eu lhe dou, cara. Se você tem experiência com projetos, se você é arquiteto, a área de corretagem ela casa muito bem, tá? Com essa área de arquitetura também. Então, não descartem essa possibilidade. Inclusive, eu vou até fazer o curso de corretagem agora. Isso já há 10 anos eu falo que vou fazer. E só vou resolver isso agora. E nessa, pessoal, que eu comecei aí eu fui para a construtora. E quando eu cheguei lá na construtora, começaram a surgir esses trabalhos. Eu tinha um salário fixo. Eu comecei a vender muitas casas lá, tá? A ponto de até os corretores ficarem incomodados, porque tinha muito corretor lá. E aí os corretores eles ficavam incomodados porque basicamente roubava a venda deles, né? Porque eu ficava lá dentro, eu trabalhava lá enfurnado, então o cliente ele chegava lá, eu atendia ele, e aí eu tinha esse primeiro contato, tinha praticamente era um funcionário da empresa, então acabava que eu vendia bastante, vendi muitas casas lá nessa época. E esses clientes muitas vezes que eu vendia, eu acabava fechando uma venda casada, né, de interiores. Eles perguntavam, você decora a casa também? Aí eu falava, decoro, fazia também esses projetos e acabava faturando em todos os lados lá, né? Então faturava com a venda dos imóveis. Eu tinha um salário fixo nessa construtora, que ele me pagava para ir 3 vezes na semana, para desenvolver alterações, né? Caso o cliente comprasse, ele tinha direito a alterar ali um quarto, projetar um banheiro, remover alguma coisa. Então, ele tinha essa possibilidade. E foi exatamente assim que eu comecei a minha vida como arquiteto. E agora eu vou encerrar esse tema. Vamos ver aqui o tema 2. A realidade de viver como arquiteto
autônomo. Cara, a realidade de você viver como arquiteto autônomo é muito difícil. Eu vou resumir o que aconteceu comigo depois de ter ingressado nessa corretora. Eu acho que o ano era 2018. E aí eu fiquei nessa construtora até o início da pandemia. Logo quando veio a pandemia, essa construtora, coincidentemente, ela faliu, né? E aí, nesse período, foi um período muito difícil para mim, porque eu estava muito bem nessa época, né? Financeiramente falando. Isso jovem ainda. Nessa época eu morava com meus pais ainda. Meu pai, ele tinha um trabalho, assim, muito bom, né? O pai era gerente, assim, tinha cargos altos, assim, onde ele trabalhava. Nessa época ele era muito bem estruturado. E aí também, coincidentemente, na pandemia, meu pai acabou perdendo o trabalho. E foi aí que eu comecei a minha realidade como um autônomo. Eu não queria, eu bati o pé e falava, vou ser empresário, vou ser autônomo, vou ser o que for. A única coisa que eu não vou ser é trabalhar para uma empresa para depois acabar sendo demitido e entrando numa situação desconfortável, né? Que era isso que acontecia com o meu pai, era o que eu via, né? Era essa a imagem que eu tinha do trabalho formal ali. E nesse período, cara, meu pai já tinha essa última vez que aconteceu isso com ele, aconteceu algumas vezes, mas essa última vez ele já tinha mais de 50 anos. Eu tinha ali quase 60 anos, eu acho. 50 e poucos, quase 60 anos. O mercado de trabalho, basicamente, ele se fechou para meu pai. Ele parou de trabalhar. Ele foi forçado a se aposentar. No período de pandemia foi extremamente difícil para mim. Foi muito complicado, né? Eu diria. Por quê? Porque a galera ou não tinha dinheiro, teve que parar de trabalhar, né? Ou não tinha dinheiro, ou tava segurando o dinheiro. E não preciso nem explicar o que foi uma pandemia, né, pessoal? Não preciso nem explicar. Eu acho que quem viveu a pandemia sabe. Que foram tempos muito difíceis. Mas eu lembro que quando eu saí da construtora, antes de sair daquela construtora que tava. Eu saí um pouco antes de falir. E um pouco antes da pandemia. Eu lembro que eu saí com uma boa relação com o dono lá da construtora. Eu lembro que na época ele estava fazendo um empreendimento e tudo. E aí eu desenvolvi esse empreendimento para ele. E eles já não estavam nem mais me pagando, né, na construtora. Eu meio que saí, mas antes de sair, por mais que ele não tivesse. E olha como é a vida, viu? Isso aí fica até como lição. E antes de sair da construtora, eu fui lá, fiquei 15 dias sem falar com ninguém, cara. Saí. Eu literalmente parei de ir pra construtora, porque eles não estavam pagando. Mas eu fiquei 15 dias finalizando o empreendimento ali, fazendo tipo um book, fazendo um monte de coisa, cara. Fazendo um monte de coisa. Era um terreno que ele tinha adquirido lá e tudo, aí ele tipo, desenvolver esse projeto. E aí eu fiquei alguns dias fazendo isso. E quando eu finalizei, aí eu voltei para a construtora, que já estava assim, já colapsando, né? Eu diria. Mas eu voltei, falei com o chefe, eu basicamente fui lá me despedir. Eu levei esse book pronto. E aí o cara olhou assim, pô, o cara ficou encantado com o projeto. Falei, pô, isso aqui é um projeto excelente, tudo elogiou muito. Já tinha desenvolvido muito as minhas habilidades como arquiteto, né? E aí eu saí, entreguei, aí beleza, aí comecei. Os clientes que eu tinha adquirido lá na construtora, as relações que eu tinha feito, tudo. Eu mantive e de vez em quando surgia algum projeto ou outro assim, alguma reforma, algum projeto de interiores, alguma coisa. Que aí eu sempre ia desenvolvendo também. Na pandemia foi muito difícil, mas eu diria que a minha sorte grande na pandemia, como autônomo falando, foi que esse rapaz, o dono dessa construtora, ele era um cara que ele conhecia muita gente. E num desses negócios, ele conheceu um cara. Isso foi em 2020 mais ou menos. Que foi através dessa ponte, né, com esse construtor que eu trabalhava lá, que eu entreguei o projeto antes de ir embora. E ele, inclusive esse projeto é para ele que eu tô fazendo aqui. O cara virou meu cliente, cara. E aí foi um outro construtor. E aí na própria pandemia ele lançou um novo empreendimento, um sucesso inclusive, na própria pandemia, que era basicamente uma réplica desse outro projeto da construtora que eu estava. E aí o cara vendeu muito, foi um sucesso, assim, e foi aí que eu me mantive na pandemia. Eu tava fazendo projeto de condomínio ali, como autônomo. E, em paralelo a isso, eu fazia os projetos como, assim, a parte, né? De vez em quando eu desenvolvia alguns também. Mas a pergunta é, a realidade de viver como autônomo. Isso eu tô falando em 2020, tá? 2020, 2019. A gente agora está em 2026. A realidade de um arquiteto autônomo é difícil demais, galera. É difícil demais. Vou até olhar aqui pra câmera. Não é nada fácil. É muito complicado. Por quê? Porque quando você é um arquiteto autônomo, as pessoas que vêm lhe procurar normalmente é porque elas não querem ir num escritório de arquitetura. E eu acredito que porque elas acreditam que o escritório de arquitetura ela vai gastar mais dinheiro, certo? E de fato isso acontece em paralelo. Eu diria que talvez seja verdade, mas eu tive escritório também, tá? Em 2021 até 2023 eu abri o escritório junto com um sócio. E eu digo pra você, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, tá? Empreender, ter ali seu escritório e tentar captação de cliente. Mas enfim, o tema é ser um arquiteto autônomo, tá? Como vocês podem ver, eu estou trabalhando aqui da minha casa, certo? Eu trabalho no conforto da minha casa, eu como a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, apesar de eu ter uma rotina, né, regrada. Eu tenho a minha liberdade, eu diria, mas eu não tenho uma certeza de nada. Isso que vocês têm que ter em mente. Você, literalmente, você não sabe quanto você vai ganhar. Você não sabe se o mês vai ser bom. No quinto dia útil, se você não fizer sua grana, se você não correr atrás, se você não se relacionar, se você não tiver seus contatos, se você não tiver movimentado seu marketing, você não vai fechar projeto, tá? A vida de um profissional autônomo liberal, eu diria
que é muito difícil. É parelho ali com você empreender no Brasil, tá? Eu diria que é realmente parecido, tá? Mas tem esses benefícios aí que eu falei para vocês. E outra coisa, eu diria que o céu é o limite, assim como você pode passar por apertos muito grandes, porque é aquilo que eu te falei, é, eu vou dar pela minha vida como um arquiteto, um profissional liberal. Tem meses que eu faturo muito dinheiro, tá? Eu não vou falar quanto, mas tem meses que eu consigo ganhar muita grana. E acontecem meses de eu não faturar absolutamente nada. E de eu viver com muito dinheiro que eu ganhei. E muitas vezes esse muito dinheiro ele ser diluído nos próximos meses. E aí é como se eu vivesse num ciclo difícil, tá? Não é fácil. Onde eu tenho que guardar para cobrir meses ruins, tá? E eu vou lhe falar, viu? É muito comum ter meses ruins. Atualmente, agora, nesse exato momento, eu estou no mês ruim. Eu estou vindo de 3 meses difíceis aqui e eu percebo com o passar do tempo que tem ficado cada vez mais difícil, tá? Eu não sei se pelo fato de ter muito profissional no mercado, a concorrência aumentou demais. Eu diria que a prostituição de mercado está cada vez pior. Os clientes hoje, os que você já tem, eles te valorizam. Mas os que você não tem, eles não te valorizam. Eles não te valorizam. É muito difícil o cara enxergar valor no seu trabalho. Porque são muitas opções e ele acaba pegando orçamento com um, dois, três, e muitas vezes ele opta pelo mais barato. E às vezes quando você está evoluindo, quando você está investindo em curso, melhorando sua renderização, melhorando seus projetos, fazendo cada vez mais coisa, ele não enxerga muitas vezes isso. Ele não enxerga. Então, às vezes, ele quer equiparar um orçamento que ele recebe de um cara que acabou de se formar com um cara que tem 10 anos de profissão, mais de 500 projetos executados, uma cartela de clientes. Muitas vezes ele não consegue enxergar isso e ele acaba fechando por preço. E eu não me enquadro por preço. Então, isso torna a minha vida, como um arquiteto, um profissional liberal, um pouco difícil, eu diria. A minha vida não é fácil. É difícil. Mas, assim, no geral, eu tenho uma vida boa. Eu conquistei grandes coisas. Tenho conquistado. Atualmente, eu moro num lugar bom, tá? Eu tenho uma mulher, tá? Não sou casado ainda, mas a gente já mora junto. E eu vou ser pai agora. Então, cada dia é uma luta, galera. Cada dia é uma luta. Eu não tenho do que reclamar. Mas o que eu posso falar pra você é que não é fácil, é difícil, tá? Vamos lá pro próximo tema. Pro próximo tema, enquanto eu projeto aqui. Galera, é muito difícil projetar e falar ao mesmo tempo, porque eu tenho que me concentrar em duas coisas. Vão me desculpando aí se não tá tão dinâmico isso aqui. Mas vamos lá, vamos ver o próximo tema. Quanto cobrar por um projeto? Esse tema aqui é bom, hein? Galera, eu acho muito relativo isso de quanto cobrar. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o que você não deve fazer na hora de cobrar um projeto? O primeiro, projeto não se cobra por metro quadrado. Projeto você tem que cobrar por hora. Com base nas suas habilidades, com base no que você faz, com base na sua experiência. Defina um valor de hora. Simples. É simples. Você precisa definir o quanto vale sua hora de trabalho aqui. E quanto tempo você leva para produzir um projeto. Tipo assim, esse projeto aqui é um galpão. É um projeto que ele não demanda muito tempo. Não dá para comparar com um projeto de uma casa, por exemplo, onde tem milhões de revisões. Milhões não, isso aí eu tô chutando. Mas onde você tem várias alterações, várias especificações, vários materiais diferentes, várias formas diferentes de você fazer a casa. Então é um trabalho que demanda muito mais tempo. Então, relativamente, é um trabalho mais caro do que isso. Mas assim, por experiência, eu consigo falar para vocês uma coisa. O nosso mercado ele tá muito tendencioso. As pessoas elas estão cobrando muito parecidas umas com as outras. Muito pelo fato, eu acho, de hoje os projetos praticamente serem todos iguais, né? Aquele projeto moderno ali, descarado, é só copia e cola ali, né? Então, naturalmente, os valores também são copia e cola. E você, quando você vai se atualizando ali, cada projeto que você vai fazendo, vai se desenvolvendo, você quer cobrar mais caro, é natural isso. Só que tem ficado cada vez mais difícil você cobrar mais caro. Então, hoje, eu enxergo um arquiteto tendo que ganhar no volume e não no projeto. Então você, para ganhar tipo 20 mil, é mais fácil 4 projetos de 5 mil do que um de 20 mil. É muito comum um arquiteto cobrar 6 mil pra fazer uma casa de alto padrão, cara. Sinceramente falando, 6 mil. Porra, se cobrar 6 mil pra fazer uma casa de alto padrão, se você acabou de sair da faculdade, é justo. Agora, se você tem anos de formar 10 anos, não faz nenhum sentido você cobrar esse valor. É muito trabalho, pessoal. É muito trabalho. As pessoas não valorizam. Então, isso aí, que acontece? Isso acaba fazendo com que a pessoa tenha que se enquadrar no mercado. E se ela não se enquadra no mercado, ela acaba sendo excluída, tá? Você não consegue furar aquela bolha. Por mais que você estude, por mais que você faça projetos, desenvolva tudo, é muito difícil você furar uma bolha ali que, pô, você passa 10 e o cara orça com 5 e 5 estão cobrando 5 mil, você tem que ter um diferencial muito grande pro cara te pagar 10, tá? Você tem que ter um diferencial muito grande. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. E isso aqui até é um desabafo, né? As pessoas estão cobrando muito barato aí em projeto e, e é muito difícil você aumentar o seu valor depois disso. Pessoas não entendem, né? Não enxergam o valor do seu trabalho, cara.
Isso aí me deixa um pouco indignado, porque você acaba entrando meio que no sistema, né? Como se fosse político mesmo. Você não consegue sair desse sistema, porque o sistema ele é assim, simples. Se vocês tiverem a oportunidade de terem outras fontes de renda, corram atrás, porque você depender de uma só, galera, é o que eu falo. Tem meses aqui que eu fico 2, 3 meses sem fechar nada, porque eu não quero mais me enquadrar num valor barato, porque por mais que você feche o projeto barato, o projeto ele é o mesmo. Você gasta horas ali, dias, meses até. E aí o cliente ele nem vê isso. O cliente muitas vezes ele não vê isso aí. E aí ele sempre quer pagar barato no seu projeto, e ele quer o melhor projeto do mundo. Mas logicamente, para fazer isso, eu tive que comer muito feijão com arroz. Você precisa criar uma base sólida ali, ter o dinheiro guardado. é, Enfim, são alguns processos que você precisa para realmente chutar o balde, ligar o foda-se, mandar o orçamento, se não fechar, não fechou, tá? Isso aí exige realmente impulso, galera, porque quando a conta do cartão de crédito bate ali cobrando, é difícil você falar não, né? A conta do cartão de crédito, a escola do seu filho, o plano de saúde, quando as contas estão apertadas, você fica tendencioso a querer cobrir a oferta. Mas aí você descobre que, porra, meu tempo ele vale mais do que qualquer cartão de crédito, do que plano de saúde, então eu vou cobrar caro mesmo. E quem puder pagar, paga. Quem não puder, paciência, vai lá e fecha o mais barato. Então, tenha ciência de que isso aí vai acontecer com você mais cedo ou mais tarde. Tá? Porque realmente você ficar trabalhando para clientes que não querem, não podem, né? Na verdade, galera, às vezes eles até podem, acredite. Eles até podem te pagar. Mas ele não valoriza o seu trabalho e não te paga. É simples. É isso. Tá? Ele quer negociar ali porque ele tem um orçamento mais barato e ele acha que você não é digno. Então é muito comum isso acontecer também. Tá? Beleza? Vamos pro próximo tema aqui. Erros que eu cometi no início da carreira. Eu diria que cobrar barato demais. Cobrar barato demais. Mas eu acredito que seja um erro que muitos cometem também. Mas você cobrar barato demais, realmente, é uma coisa bem comum. Você sente aquela necessidade, né? Pô, preciso fechar, preciso de trabalho, preciso fazer meu nome. Enfim, você fica tendencioso a fechar o projeto barato. Você passa o orçamento, aí eu lhe digo. Passou, cobrou, o cliente aceitou, você se fudeu. Tem como voltar atrás. E uma dica, independente se você cobrou barato, cobrou errado, sei lá, faça o trabalho de uma forma que você entregue aquilo que foi prometido, entendeu? O mercado de arquitetura em si, ele envolve demais, pessoal. Ele envolve muito essa questão de relacionamento. Galera, se você falha com um cliente, independente de você ter errado na proposta, esse cliente, ele nunca mais, ele faz nada com você. Se a experiência dele não for boa, você pode ter certeza, você nunca mais faz nada. E é muito comum o arquiteto, tipo assim, cobrei barato, também não vou entregar tudo, fazer o que ele merece pelo que ele pagou e tal. Tipo assim, é muito comum, viu? Você ter esse pensamento quando você erra na proposta. Por várias vezes eu senti vontade de fazer isso, não vou negar. Mas você não deve fazer isso. Errou na proposta, cara, corrija no próximo trabalho. Mas aquele cliente é chato e sei lá o quê. Irmão, o problema é seu, o problema é seu. Então errou na proposta, vá até o fim, entregue o trabalho bem feito ali. Por quê? Porque esse cliente, ele pode voltar para fazer, aí você cobra certo. Ou ele pode te indicar, que é o que mais acontece. E hoje eu lhe digo, cara, hoje eu lhe digo. Você pode falar o que for. Marketing, Instagram, tráfego pago. O boca a boca, cara. O boca a boca, a indicação, ela é o fator mais forte de fechamento de projeto, de contrato, seja lá o que você faz. Fechamento de contrato, galera, depende muito de relacionamento. Muito. Então, sempre cause uma boa impressão ao seu cliente. Sempre. Independente se ele é enrolado. Sempre, cara. Sempre, sempre. Os clientes mais chatos que eu tive, eles foram os que mais me indicaram. Acho que é porque ele sabe que ele é chato. Aí ele fala, pô, se o cara me aturou, ele atura qualquer pessoa. Aí ele vai lá e te indica. Então, eu acho que é isso que acontece. E outra, aqueles clientes chatos. Aqueles clientes chatos que você fecha, muitas vezes, eles extraem o máximo do seu potencial, então você evolui muito com eles, viu? Acredite. Acredite no que eu tô falando. Você evolui demais, cara. Você evolui demais. De experiência e também de habilidade. E muitas vezes ele extrai o máximo do potencial seu. Outro erro que eu cometi muito, cara, é você literalmente abrir as pernas para alteração. Cara, quando você abre a perna demais para cliente chato. Às vezes o cliente paga barato, pede mil uma alteração e nunca tá decidido. Troque isso, faça isso. Não gostei disso. Sei lá o quê. Pô, você entrega o projeto, depois de entregar, o cara vai lá e quer modificar e tal. Quando eu falo cara, envolve mulher, tá? Cara, mulher. Normalmente, na verdade, você tem muito casal, né? Muita família. Principalmente a mulher, né? Eu diria. A mulher tem mais esse senso de detalhe, eu diria. O homem é mais banda boa, mas a mulher é mais detalhista. E aí pede muita mudança e tal. Então você tem que ter a postura de quando você enviar, você bater o pé, que é isso aí mesmo. E o projeto está encerrado. Façam ata de entrega de projeto. Façam contrato, galera. Contrato é uma coisa muito importante, cara. Não façam nada sem contrato. Outro erro muito grande. Se você puder, evite esse tipo de trabalho. Trabalhar para família e amigo, cara. Principalmente quando chegar com conversa, faça um precinho aí, sei lá o quê. Não faça. Não faça. É uma dica que eu lhe dou. Os piores projetos são para família e amigos. Eles pagam barato, exigem demais, porque, cara, entenda, o cliente ele é o mesmo. O cliente,
Seja família, pai, mãe, irmão, amigo, primo, seja o que for, ele quer o negócio dele ali concluído, com sucesso. Então você não vai trabalhar menos por ser amigo, por ser isso aqui. É o mesmo trabalho. Então não faz sentido você trabalhar para família e amigos e cobrar mais barato, porque o trabalho ali é o mesmo, entendeu? Então, tipo assim, evitem trabalhar para amigos e família. Só façam isso em último caso, tá? Só façam isso em último caso. Família e amigo não tem como. Você se sente até desconfortável de cobrar o seu valor. Você sente vergonha, sacou? Então é melhor não fazer. Fala que a agenda tá cheia, inventa uma desculpa, se sai, cara, se sai. É uma dica pesada aí que eu dou pra vocês. Vamos lá, próximo tema. Como montar a proposta e fechar contratos. Eu vou passar aqui rapidamente uma proposta que eu fiz inclusive para esse cliente aqui que eu estou projetando. E aqui é uma proposta bem básica. Galera, proposta de preferência. Vou falar para vocês. Proposta não se manda via WhatsApp. Você não envia, só se você tiver, só se o cliente ele já for seu cliente, tá? Só se você já tiver um relacionamento com ele ali. Ele já conhece o seu trabalho, você já fez alguma coisa para ele. E aí você vai e manda pelo WhatsApp sem problema nenhum, você vai se comunicando com mensagem, manda áudio, até para aliviar um pouco a correria, né? As pessoas hoje vivem uma vida muito corrida, normalmente está trabalhando, não tem tempo, então para você marcar com o cliente é muito difícil. O cliente, quando ele tem um tempo livre dele, ele quer estar em casa ali com os filhos, com a família, com a mulher. Enfim, os clientes hoje eles estão muito tendenciosos a otimizar o tempo dele o máximo possível. Proposta vocês evitam mandar, mas obviamente você precisa mandar a proposta em algum momento. E o ideal é que você apresente, tá? Apresente através de um encontro, de uma reunião online. Você vai explicando ali os detalhes. Por quê? Porque, cara, mensagem não passa sentimento. Você já viu relacionamento de marido e mulher por mensagem? É a mesma coisa com um cliente. Mensagem não passa sentimento. O sentimento, a proposta ela tem que ser apresentada. Você vai ter o contato ali com o cliente, vai explicar o que vai ser feito, explicar, você vai criar o valor antes de apresentar o preço. Então vocês precisam literalmente montar uma proposta. Aqui eu tenho uma proposta, tá? Que eu desenvolvi. Eu também não gosto de encher linguiça, né? A minha proposta, tá? Tem algumas folhas só. Mas aqui, normalmente, eu boto a minha logo, boto aqui o tipo de proposta, o nome do cliente, faço literalmente uma apresentação, já tenho esse arquivo pronto. Aqui eu apresento quem eu sou, sei lá o que, aqui alguns trabalhos que eu já fiz. Aqui são links clicáveis, tá? Por exemplo, aqui do meu site. Aí o cara clica aqui na proposta, ele vai direto pro meu site. Esse site aqui, pessoal, eu desenvolvi esse site. Eu utilizei uma ferramenta de inteligência artificial chamada Lovable e eu desenvolvi esse site todo, eu mesmo desenvolvi esse site, tá? Então é interessante também que vocês façam um site. E dentro da minha proposta tem mais ou menos tudo que o cliente, os passos dele, enfim, eu desenvolvi essa proposta aqui. Eu tenho um certo trabalho para fazer. Mas beleza, aqui tem os números, contato. Enfim, é um site profissional isso aqui. E ele está anexado junto com a minha proposta. Ou seja, eu não saio enfiando um monte de desenho aqui, projeto, sei lá o quê. Esse projeto que foi eu que fiz também. Inclusive para esse mesmo cliente, tá? Esse mesmo projeto de Galpão que vocês estão vendo. Esse projeto eu desenvolvi para ele. E aqui eu faço algumas referências. É uma proposta personalizada, não é uma proposta genérica, tá? E aqui eu falo um pouco sobre mim. Aqui o tipo de projeto. Aqui, como vocês podem ver, exatamente essa proposta aqui. Aqui o modelo de apresentação, enfim. Cara, isso aqui é muito simples de fazer. O ChatGPT faz isso para você. Aqui, como é que vai ser feito e tudo. O ideal é que você apresente. Nesse caso aqui, eu só fiz enviar mesmo para o cliente. E no final você bota lá o valor que você vai estar cobrando. Tá? Tem até uma situação engraçada, vocês estão vendo esse valor aqui, né? Depois eu vou mostrar o áudio desse cliente. O áudio que ele mandou para mim. Vocês vão dar risada, cara. Na hora eu fiquei meio puto assim de raiva. Mas, resumindo, eu acabei não fechando o projeto por esse valor, tá? Ele achou muito acima do mercado, assim. Fechei por outro valor que eu não vou falar qual foi. Mas, depois eu vou mandar esse áudio aí. Vocês vão ouvir. Vou voltar aqui, eu sei. Irmão, boa, eu cheguei em São Paulo agora, tava no avião, mas você, velho, não quer fazer, velho. Fala a verdade, velho. Aquele preço ali foi uma maneira educada de dizer que não quer fazer, né? Outra coisa muito importante, galera. É muito importante vocês estarem no Google. Por que que eu mostrei esse site aqui para vocês? Tá? Esse aqui é o meu site. Os clientes hoje, eles vivem o tempo todo na internet, isso aí é um fato. Hoje os clientes, eles passam, eu diria aqui, horas e horas ali na internet, tá? O tempo todo na internet. E um dos fatores que mais faz ele fechar contratos hoje, um dos lugares que ele mais pesquisa profissionais é no Google, né, galera? Google. Então vocês precisam dominar a questão do tráfego pago. Eu diria que o Google hoje ele é melhor do que o Instagram. Porque quando o cara tá no Instagram, ele tá vendo ali 1 milhão de coisas. O Instagram ele é muito bom, tá? O Instagram é muito bom. Mas hoje eu nem tô mais trabalhando com o Instagram. O que funciona hoje para mim é você ter um site, tá? Onde você vai mostrar o seu serviço. E aqui você bota aqui, por exemplo, lá no Google. No Google, aí depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a fazer isso. No Google você bota tipo serviço de arquitetura em Salvador, por exemplo, que é o lugar onde eu moro, tá? Quando o cliente ele vai te procurar, ele literalmente ele vai no Google, cara. Ele pode seguir 200 arquitetos no perfil dele, mas quando ele vai procurar
um serviço, ele vai procurar um serviço ali na região dele. Então, ter o Google hoje, ter um site, ter uma estrutura, um anúncio bem feito, é o que faz você fechar projeto. Por exemplo, Estúdio F, sei lá o quê. Esse cara é um anúncio patrocinado. Ele paga pelo clique. Então, esse anúncio aqui, se não foi ele que fez, com certeza foi uma pessoa, né, uma equipe especializada em tráfego, que bota ele aqui. A pessoa literalmente entra no site dele, um site bem parecido com o meu, tá? Onde lá vai ter botão de WhatsApp, vai ter como a pessoa se comunicar com você. E a pessoa pode fechar mais trabalhos com isso, tá? Então você precisa desenvolver, principalmente, você precisa fazer bons trabalhos. Aqui tem alguns trabalhos meus, por exemplo. Essa aqui foi uma casa que eu fiz aqui na região da Linha Verde, né? Aqui localizado na Bahia, né? Salvador, próximo de Salvador. Essa aqui foi uma casa em Vilas do Atlântico, foi uma outra casa que eu fiz. Essa aqui foi uma outra casa que eu fiz. Enfim, tem muitos trabalhos meus. Essa aqui foi uma casa no Alphaville. Então o cliente que, por exemplo, ele tem uma casa ali no Alphaville, ele chega aqui para pesquisar, cai no meu perfil lá no anúncio, né, do Google. Ele clica aqui, eu não vou clicar, porque o cara gasta, tá? A pessoa que clica aqui no Google, quando você pesquisa um anúncio patrocinado, quando você clica, ele gasta dinheiro aqui. Então eu vou clicar para não gastar o dinheiro da pessoa, né? Sua ética. E automaticamente cai lá no site e a pessoa consegue se comunicar com você. Eu diria que o Google hoje é a melhor ferramenta para fechamento de projeto. Não o Instagram, que existe. O Instagram ele pode até ser bom ali para captar o cliente e tudo, mas o Google ele é uma ferramenta muito forte. Tá? E eu diria que o mais forte mesmo é o boca a boca. Por isso que cada projeto que você faz tem que ser um projeto, eu diria, bem assertivo, galera. Tem que ser um projeto assim, de primeira linha, tem que ser um projeto bem feito mesmo, para que o cliente te indique, para que ele volte, para que ele se encante pelo seu trabalho, para, enfim, boca a boca, ele é muito poderoso, a indicação é muito poderosa, tá? Então, prezem sempre pela experiência do cliente. Beleza? Vamos pro próximo tema agora.